Boa tarde, ministro. No dia de hoje, eu não poderia começar, presidente Orlando, antes de manifestar minha solidariedade aos familiares de Dom, de Bruno, aos servidores da FUNAI, por esse horror que acomete o nosso país. E queria começar falando disso, né? As últimas semanas, ministro, elas foram marcadas por fatos que demonstram o horror que está em curso no nosso país. Fatos esses, ministro, que são parte de ações de agentes do Estado, ou ações ilegais, ou omissão por parte desses agentes e do próprio Ministério, no meu entendimento. Então, agentes que são de responsabilidade nesse Ministério. Estou falando do caso de Enivaldo, torturado, morto numa câmara de gás improvisada, no fato que Vossa Excelência trouxe agora. Estou falando da chacina que ocorreu na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que contou com agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E estou falando do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e Dom Philips, que, lamentavelmente, na região do Vale do Javari, que é uma área conhecida pela atuação de garimpeiros, de pescadores ilegais, de narcotraficantes. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Então você fala no tema. Você fala no tema, então. Deputada, você fala no tema. Não comece a tumultuar. Você fala no problema. Grita de... Pessoal, ó. Presidente, eu só Pessoal, quero perguntar. Eu só queria fazer uma pergunta. Não tem pergunta. Quem conduz, olha, quem conduz a sessão, eu peço que o deputado Bira do Pindaré, deputado Paulo Teixeira, deputado Aloísio, deputado Felipe Latessa, deputado Paulo Teixeira, olha, quando nós começamos a sessão, eu comecei de modo gentil. Quando, deputado Zé Medeiros, quem conduz a mesa sou eu. Eu sou presidente da comissão. Eu não pedi sua assessoria. Deputado, o senhor vai ter direito de falar quando eu lhe oferecer a palavra. O senhor tem que respeitar o regimento. O senhor tem que respeitar. Deputado, o senhor está exagerando, o senhor está se excedendo, o senhor está ferindo o regimento, o senhor está, inclusive, quebrando o decoro ao não respeitar os seus colegas. O senhor se aquiete, que a reunião vai continuar, a deputada Talíria vai ter o tempo dela reposto, eu nem avisei a deputada Talíria, mas já antecipo. Todos os deputados rogo que cumpram o tempo, porque quando acabar o tempo, eu vou encerrar o microfone. A deputada tem 8 minutos... Eu quero saber se nós vamos falar desse tema. Deputado, respeite o seu colega da base do governo, não está aqui para assistir essa cena. Respeite a deputada Talíria. O senhor não pode falar nada que o senhor falou para ela agora. Você nem sabe o que eu vou falar. Respeite a deputada Talíria. Você se respeite, rapaz. Se respeite. Tenha postura de deputado. Felipe Fraschini, conduza esse moço, por favor. Felipe, eu te peço que você, que é um homem responsável, cuide desse moço. Tá bom, eu não posso falar na sua comissão. Fala, a deputada Talíria tem reposto os seus 7 minutos. Quando a deputada Talíria acabar a fala dela, que o senhor interrompeu,
o senhor pode apresentar a sua questão de ordem. Deputada Thalíria, a senhora tem o tempo reposto, tem 7 minutos para concluir o seu raciocínio. E regimentalmente eu posso falar sobre o que eu quiser, senhor presidente. A gente está falando de execuções, de mortes, de desaparecimentos, e é impressionante o desrespeito aos familiares de mortos e desaparecidos ocorrido nessa casa sistematicamente. Onde foi que os senhores esqueceram as vossas humanidades? Bruno e Dom, desaparecidos numa região onde já havia denúncias de pesca ilegal, de caça ilegal, região dominada por garimpeiros, por narcotraficantes, e também uma região que abriga a maior quantidade de indígenas, de povos isolados do Brasil. Eles já haviam enviado ao menos 6 ofícios por meio da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, denunciando essas ilegalidades, cenário de tiros direcionados a indígenas, invasões de pescadores armados, caça e pesca ilegal, e relatavam um crescente clima de tensão, senhor ministro, daquela região. E os indígenas acionaram a FUNAI, segundo o ofício, e tiveram a resposta de que não havia autorização para que as equipes do órgão federal se deslocassem até o local da ocorrência. Hoje temos possivelmente 2 mortes, temos certamente 2 desaparecidos, o que explica a omissão do Ministério da Justiça, senhor ministro. Aonde os senhores estavam? Onde os senhores estavam que não protegeram servidores da FUNAI? Aliás, o que farão para proteger testemunhas, para proteger os indígenas isolados que cuidam daquele território, para proteger servidores agora em greve da FUNAI? Aliás, o presidente da FUNAI deveria deixar o cargo dele porque ele nos envergonha e o governo brasileiro precisa se manifestar sobre isso. Não é a única vez que aconteceu uma situação dessa na região. Há 3 anos atrás, Maxwell, um outro indigenista, foi assassinado em condições semelhantes, e até hoje nós não temos informações das conclusões desse inquérito. A família relata não ter tido acesso ao inquérito, a família relata os perigos que as testemunhas, a parte de vazamento desse inquérito, que não chegou aos advogados da família. Então, a gente até hoje não teve informações sobre qual o comando da operação. Trago esse assunto porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Eu sei que o tema da audiência, e vou entrar nele agora, senhor ministro, é outro, mas é parte de um horror que estamos vivendo. São 3 fatos, infelizmente, que cabem ao seu ministério, que precisam ser explicados. Eu imagino que o senhor não vai ter problema de trazer para nós informações sobre isso que o mundo inteiro quer saber. Não só quem matou, ou quem possivelmente matou Bruno e Dom, caso essas mortes se confirmem, mas quem está por trás de toda uma rede de ilegalidade daquela região. E é preciso que o senhor atenda também os servidores da FUNAI em greve, porque eles prestam um grande serviço ao Brasil, diferentemente do presidente desta instituição, agora militarizada, entregue ao horror que a gente está vivendo, senhor presidente. Infelizmente, foi confirmado que os corpos foram encontrados, e é lamentável que nessa comissão a gente tenha gente que desrespeite essas mortes e não permita que a gente fale sobre elas. O senhor não ouse usar esse microfone agora. Questão de ordem, presidente. Agora, eu gostaria de entrar... Presidente, eu quero seguir. Eu tenho mais 2 assuntos para tratar. Entrando no caso do Genivaldo. A gente, lamentavelmente, viu um homem executado com transtornos mentais, mais uma vez um homem negro, algemado, imobilizado e colocado numa câmara de gás, que nos remete a tempos que nós não queríamos revisitar. Ele foi torturado por agentes do Estado. Eu jamais estou estendendo essa responsabilização para todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal, de jeito nenhum. Mas este ministério precisa se responsabilizar. E eu ouvi atentamente, senhor ministro, os passos que tomaram em relação a esse caso dramático. Mas há uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, que para mim faz muito sentido. Recentemente, a gente teve a extinção da Comissão de Direitos Humanos vinculada à Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, o Ministério Público Federal, senhor presidente, orientou o retorno dessa comissão. A carga horária do curso de Direitos Humanos seria para a formação dos agentes, está zerada.
Não é possível. Então, longe de responsabilizar os agentes que estão na ponta, a gente tem uma estrutura que precisa ser responsabilizada e o senhor está à frente dela e precisa da resposta sobre isso, senhor presidente. E, por fim, resguardando o meu direito de fala enquanto parlamentar eleita com mais de 107 mil votos, quero trazer uma realidade do Rio de Janeiro. Cada vez mais, no Rio houve, em um ano, 39 chacinas. No nosso ponto de vista, de defensores de direitos humanos, chacinas. 39. A última, que foi a segunda maior chacina do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. Recebemos, inclusive, hoje, militantes daquele território, ativistas. Contou com a atuação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, que tem estado cada vez mais presente nessas operações. Senhor ministro, eu entendo que, por exemplo, a justificativa do roubo de cargas, ela pode gerar uma participação da Polícia Rodoviária Federal. Mas eu pergunto, a operação começou às 3h20 da manhã, 3h20. Dentro da favela, o que isso tem a ver com roubo de carga? Pergunto, qual é o respaldo legal para a participação dessas instituições em operações com esse caráter? E pergunto também, em relação especificamente à operação na Vila Cruzeiro, no meu entendimento, uma chacina, houve a apresentação de ordem de serviço do plano de emprego para a presente operação, por parte tanto do Ministério quanto da Polícia Rodoviária Federal. Esses 3 assuntos que eu trouxe aqui são parte de uma realidade dramática. Eles não se desvinculam. Nós estamos vivendo um retrocesso democrático gravíssimo. E é responsabilidade de agentes públicos evitar mortes sistemáticas por parte de agentes do Estado que tem acontecido ou por ações ilegais ou por omissão, senhor ministro. Agradeço a atenção e espero que a gente consiga ir até o final dessa comissão, respeitando, nos ouvindo e respeitando, em especial, as famílias dos mortos e desaparecidos.